Então vamos começar a nossa palestra de hoje. O autor declara que tem patente pendente no PCT e no NPI. O paciente de 65 anos, com acuidade visual no olho direito de 20/100, 20/30 no olho esquerdo, uma catarata nuclear grau 2, contagem endotelial boa, 2,450, 2,352 e um diâmetro anteposterior de 22,45. Vocês podem ver, com o meu caso, então, um paciente de pupila pequena. Tá, soluções nesse caso: anel de Malyoug ou ganchinho retrator, por exemplo. O que a gente teve a ideia? A gente teve a ideia de trabalhar com impressora 3D. De onde surgiu essa ideia? A gente vendo esse vídeo sobre trabalhos de impressora 3D para a área de reconstrução de crânio e para a área de parte de prótese ortopédica. E nós pensamos, por que a gente não faz alguma coisa na área oftalmológica? E fomos pesquisando, observamos que não encontramos nenhuma pesquisa na parte oftalmológica. Então, o primeiro passo qual que era? Autorizações. Graças a Deus, lá na Santa Casa, a gente tem o IEP, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, que já está ligado ao CONEP, que facilitou a nossa vida, porque pesquisa em humano, você tem que fazer todas essas autorizações. Então, IEP, CONEP, Plataforma Brasil. O primeiro passo cumprido, nós fomos para o passo 2. Qual o material? Qual o material de impressora 3D, né, uma técnica tão moderna que está chegando aí na medicina, que a gente pode colocar intraocular? Beleza, com pesquisa a gente descobriu a US Pharmacopeia, que é uma organização americana que ela dá biocompatibilidade de materiais, inclusive materiais de impressora 3D. Ok, nós descobrimos que a melhor classe de biocompatibilidade era a classe 6. Então nós descobrimos esse material, que é o VisiJet, que ele pode ser deixado dentro do organismo. Então a gente foi tranquilo, porque a gente só ia colocar o anel e tirar o anel. Passo 3, design. Qual o design que ia funcionar baseado com a impressora 3D? Ok, então a gente testou os vários, não foi o primeiro que acertou. Então a gente teve esses 5 designs aí, por exemplo, que a gente ia testando e não funcionava. Testava onde? Sempre em olhinho de porco. Perfeito, esse aqui é um teste com um anel que a gente testou em olho de porco, a gente sempre tentando fazer garrinha primeiro. Você pode observar que ele tinha uma altura de 1,2 e ele não passava na córnea. Então, depois de 5 designs diferentes, a gente já estava desistindo de fazer. A impressora ainda não dá. Aí a gente teve uma ideia, que foi esse modelo que funcionou. A gente pensou, por que não rodar esse anel? A gente abaixou ele para 0,6 milímetros, jogou uma alça para cima, jogou a outra garrinha para baixo, e daí a gente conseguiu fazer um anel com 0,6 milímetros, que esse é o design atual do anel. Fica uma garrinha para cima, outra garra para baixo, os buraquinhos onde que a gente entra com o Sinskey, e a gente consegue mandibular facilmente. Então ele é 0,6 milímetros de altura, 6,5 de diâmetro e 0,9 de espessura, ou seja, ele passa numa incisão de 2,2 tranquilamente. Perfeito. Aí o passo 4 é a impressão. Como é que a impressora 3D funciona? Ela funciona assim, ela vai colocando camada por camada, camada por camada. A impressão desse anel, ela durou mais ou menos 3 horas, e a grande vantagem é o preço, que custa em torno de R$30 um anel ou qualquer instrumento mais ou menos com esse tamanho que você vai fazer. E aí nosso filho nasceu. Então, depois de mais ou menos uns 9 a 8 meses de pesquisa, né, aqui o primeiro design, o design que funcionou, você vai reparar que ele é um pouquinho poroso, é a desvantagem desse material. Perfeito. Aí a primeira cirurgia eu estava bem nervoso, porque você tinha que inventar a técnica, você tinha que saber como é que ia funcionar, e aí realmente você vai perceber que a grande desvantagem é isso, ele é um pouquinho poroso, mas você vai ver que por ter 0,6 milímetros de altura, ele entra tranquilamente dentro do olho. Você joga ele para lá com uma McPherson, você joga junto com o Sinskey, e depois você vai conectando parte a parte. Colocou ele dentro do olho tranquilamente, conecta parte por parte. Você observa que somente com o Sinskey, que você não precisa de mais nada, você vai colocando ele, a parte que fica debaixo da íris, a parte que fica em cima da íris vai ficar em cima da íris. Vocês vão perceber que aí já está começando a pupila dilatar. Essa foi a primeira cirurgia, nós já estamos com 5 cirurgias lá na Santa Casa. Eu tive que mudar um pouquinho o desenho, porque a última peça ela ficou para cima, ela tinha que ficar para baixo. Então, na cirurgia subsequente, todas as peças ficam certinhas conectadas, mas nada disso nos atrapalhou na cirurgia. Então, você vai ver que foi estável durante a cápsula Rex, como você percebe aqui, usando tanto cistítomo quanto o Trata. Então, aqui finalizando a cápsula Rex com o Trata. A faca emulsificação também foi super estável, o anel não desconectou em nenhum momento. A aspiração de massas também super estável, em nenhum momento ele se desconectou. Na hora de colocar a lente, você vai perceber que a lente nessa primeira cirurgia caiu por cima do anel, e mesmo assim também não se desconectou, consegui colocar a lente no saco, em the bag, super tranquilo. E aí já estava naquela emoção, né? Primeira cirurgia, você estava inventando a técnica ali, nunca tinha visto um instrumento de impressora 3D sendo colocado intraocular.
Desconectou tranquilo, só que aí é a parte que eu falei para vocês, é o material um pouquinho poroso, que nós já estamos pesquisando outros materiais. Aí na emoção, você já quer tirar de uma vez, pô, deu certo, né? Aí eu deixei aqui só para mostrar como é que ele agarra um pouquinho na íris, né? Então vai dar um pouquinho de hérnia de íris, mas vocês vão ver que depois eu faço uma espátula de íris aqui tranquilo, retiro, reposiciono a íris, o resultado ficou fantástico, o paciente ficou super satisfeito. Então reposiciono, deixei para mostrar a hérnia de íris, para mostrar que a principal desvantagem é essa, poroso. Então resultado final da cirurgia, como é que está super tranquilo. Então no quarto dia de pós-operatório, já aqui o paciente com a visão de 20/25, né, a gente observa aqui a recuperação, né, córnea clara, câmara anterior bem formada, e é isso. Aqui lá na Santa Casa a gente continua a pesquisa, estamos fazendo com o Dr. Alberto, lá, que está lá no Hamilton Hospital, fazendo pós-doc agora, um tubo de drenagem em impressora 3D, e deixamos nossa experiência aqui, caso alguém tenha alguma ideia de impressora, estamos lá para poder ajudá-los. Obrigado.